Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sábado, dia 19 de outubro de 2024 e nós estamos aqui uma vez mais com os nossos estudos bíblicos. Eu sempre deixo alguns recados com você. O primeiro deles é que nós estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo, estamos quase terminando já todo o texto bíblico. E se você pegar nos canais digitais da igreja, você vai encontrar vários estudos, vários, como eu disse, quase a Bíblia toda. Então, o meu primeiro recado é leia o capítulo que estamos estudando hoje, Josué capítulo 7, depois vem aqui, estude, compartilhe ouça esse estudo, compartilhe com outras pessoas. Um outro aviso que eu sempre dou é que você crie uma forma sistemática de ler a Bíblia. Minha sugestão é que você utilize a Bíblia 365, mas há outros métodos. Então procure um método, uma forma sistemática de ler a Escritura. Por último, não deixe de visitar nossos canais digitais para que você tenha mais informação sobre as atividades da igreja e sobre os dias que nós temos estudos. Nós vamos ler hoje Josué, um texto maiorzinho, do versículo 7, do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bate-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês se não os destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não se retirarem. Josué foi a primeira cidade, Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas. Os capítulos 5 e 6 mostram como foi a vitória e a trajetória até que o povo chegasse a ela. Nós narramos isso nos estudos passados. E, pelas instruções dadas a Josué, ficou nítido que a presença de Deus seria a diferença. Ela seria total diferença. Ela é que traria a vitória ao povo. E aqui especificamente, Deus diz no capítulo 7, Deus diz a antítese disso, Deus diz o oposto disso. Ele diz assim no versículo 10: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pouco pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Agora veja: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Não estarei com vocês. A presença de Deus é que trazia vitória ao povo, e aqui Deus está dizendo que ele se afastou do povo, e isso trouxe a derrota. O capítulo 7 registra claramente a antítese do que aconteceu no 5 e no 6. Ele registra um episódio de desobediência. O episódio narra a ação de Acã, que desobedeceu a Deus. E mostra algo muito sério, que o maior problema do homem não é ter a mão, não é
desculpe, mostra que o maior problema do homem não é Deus retirar a mão de perto, é Deus retirar a sua bênção, é Deus retirar a sua mão. O maior problema do homem não é quando Deus o corrige, não é quando Deus o orienta, não é quando Deus eventualmente até é duro com ele. O maior problema é se Deus tirar a mão de sobre o homem. O rei Davi tinha essa convicção tão plena no episódio que ele peca e faz o censo e que Deus tinha orientado que não o fizesse, e ele recebe o castigo, ele diz que ele prefere cair nas mãos de Deus, porque Deus é justo, do que cair na mão de um homem. Você pode ver isso lá em 1 Crônicas 21:13. Davi, expressamente, quando diz isso, Deus, que o castigo seja dado pelo Senhor e não o castigo de homens, ele está expressamente dizendo que ele não quer perder a mão de Deus de sobre a sua vida. Ele entende que mesmo por meio do castigo, é melhor estar com a mão de Deus por perto. Moisés diz a mesma coisa. Olha, Deus, se o Senhor não vai com esse povo, não me faça sair daqui. Em Romanos 1, no seu versículo 26, o apóstolo Paulo diz que Deus entregou os homens às suas concupiscências. Quando Deus entrega, quando Deus tira a mão, há um peso enorme, enorme sobre a vida de qualquer ser humano. E é isso que Deus fala aqui em Josué 7, versículo 12. Não estarei mais com vocês. É bom entender, por isso, que se Deus tira a mão, é bom entender o que faz Deus tirar a mão. O que faz com que Deus tire a mão e fique contra o seu povo. E aí a gente pode ler o texto e pode achar que é o pecado. A gente vai dizer assim, é o pecado que faz isso acontecer. Na verdade, é mais do que isso. Deus sabe que o pecado existe, Deus sabe que ele está presente no homem desde a queda. Nós já falamos aqui várias vezes que a história da Bíblia é uma história de criação, queda. Então Deus sabe que o homem caiu e Deus providenciou ao longo da história do seu povo uma solução para o pecado. Deus providenciou no Velho Testamento, nós temos uma sombra do que vai acontecer no Novo. Nós temos Deus providenciando que os sacerdotes fizessem ofertas pelo pecado para expiar a culpa do povo. E no Novo Testamento nós temos a expiação máxima que é feita em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer que é o sacrifício perfeito. E aí você vai dizer, então, o que faz Deus tirar a mão? É o pecado? O pecado, sim, é um problema, mas não é ele que faz Deus tirar a mão. O que faz Deus tirar a mão é o pecado não tratado, não confessado, não enfrentado. O problema é o pecado que fica escondido, como Acã fez. Acã escondeu aquilo que ele tinha feito. O pecado não tratado vai trazer a consequência de Deus tirar a sua mão. O restante do texto, se você for ler dos versículos 14 até o final, pode parecer bem duro, pois toda a família de Acã vai morrer por causa do pecado. E às vezes quando a gente lê esse tipo de texto, a gente fica muito chocado. Nossa, mas Deus tirou a vida de toda a família de Acã. É curioso que quando a gente lê esse tipo de texto, nós costumamos questionar o caráter de Deus porque ele castigou o pecado. Mas a gente não olha para Acã, o que ele fez de errado, a sua autonomia de se virar contra Deus e de colocar toda a nação em perigo como ele fez. Ele colocou toda a nação em perigo. Ele colocou a nação em derrota quando a nação caiu diante das mãos dos homens de Ai. Você viu logo no início disso. Então, a gente tende a questionar o caráter de Deus e a gente não enxerga que o pecado sempre gera morte. Sempre gera morte. Em função disso, Jesus teve que morrer. Ele morreu na cruz do Calvário. No final do capítulo, Deus vai instruir a Josué que construa um monumento sobre Acã e sobre a sua família, para que todos lembrem do acontecido. Então, o que Deus manda Josué fazer é constrói um monumento aqui. É importante manter viva a noção do pecado e das suas consequências. Eu volto a dizer, o problema central aqui é o pecado? Não, o problema aqui central é o pecado não confessado, não tratado, não cuidado. E aí Deus manda que Josué faça um monumento. Manda que ele faça um monumento para que essa lembrança fique clara. Quando nós vemos textos como esse, nós pensamos em catástrofes, momentos terríveis na vida. Na verdade, a vida longe de Deus vai paulatinamente definhando.
ela é uma catástrofe em si. O homem vai morrendo porque foge do seu propósito central. Isso já é em si uma catástrofe. Deus, longe do homem, é em si uma catástrofe. A morte vai virando mais morte. A morte vai virando mais morte. Um último ponto: por que Deus se irou contra o povo todo por causa do pecado só de Acã? O texto é um simples relato que mostra que Deus tem uma aliança com o seu povo e ele quer que ele junto caminhe em santidade. Desde Adão, a ideia de que o pecado afeta todos tem que ser vívida na nossa mente, tem que estar clara no nosso coração. Quando uma pessoa peca, esconde o pecado, pode pensar que não, mas isso vai afetar muita gente. Seu cônjuge, seus filhos, sua igreja, seu trabalho, todas as coisas. O episódio de Josué capítulo 7 nos mostra que o problema central é o pecado não tratado. E qual que é a consequência central disso? São os múltiplos castigos que Deus vai trazer? Não. A consequência central é Deus tirando a sua mão. Que Deus nos ajude.